Amém, glória a Deus, igreja. Que bom a gente poder estar aqui na presença do Senhor, aquele que pode todas as coisas, aquele que é o nosso Deus, que é maravilhoso e aquele que sempre tem algo para nós, aquele que nos cura, aquele que nos restaura, amém? Glória a Deus, espero que você nos louvores aí tenha ouvido a palavra do Senhor e tenha louvado ao Senhor com os cânticos aqui que nos remete à palavra dEle, aquilo que Ele faz sobre nós. Ele é um Deus poderoso, Ele é infalível, Ele é aquele que pode nos transformar. Esse é o nosso Deus, esse é a quem nós servimos, esse é a quem nós adoramos, e nós estamos aqui na casa do Pai, e quando nós estamos na presença do Senhor, muitas coisas acontecem, que você nunca se esqueça disso, que você está num lugar onde existe um Deus, onde você está adorando um Deus que é um Deus sobrenatural, que faz milagres, que faz coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Os homens podem fazer as coisas que são naturais, correr atrás das coisas, conquistar as coisas, nós fazemos como homens, mas o nosso Deus, Ele trabalha com o sobrenatural. Ele é aquele que pega uma viúva que está ali realmente pronta para morrer, num tempo onde não tinha água, onde tinha uma seca terrível, e Ele coloca um profeta ali para que essa viúva sustente. Aí você pode perguntar assim, olha, mas por quê? Por que não mandou ele na casa de uma mulher que tinha abundância? Porque esse é o nosso Deus, Ele não está preso em nada. Os seus problemas diante do Senhor, deixa eu dizer para você, eles são pequenos, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. E eu gostaria de convidar você a ler um texto da palavra de Deus, para nós iniciarmos a palavra aqui, esta noite. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em João, no capítulo 18, João, capítulo 18, nós vamos ler ali o versículo 10 e o versículo 11, amém? Se você puder mais um minutinho se colocar em pé para nós podermos ler a palavra de Deus, assim você dá uma despertada aí, para que você fique atento à palavra. Se você puder, pode se colocar em pé. Se você não puder, fique assentado mesmo, amém? E leia a palavra junto conosco. João 18, nós vamos ler o versículo 10 e 11. Diz assim: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Até aqui. Feche seus olhos por mais um minuto. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. O Senhor és perfeito e o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. E eu clamo a Ti para que o Senhor agora esteja anulando tudo aquilo que é do homem e possa, Senhor, realmente nos abençoar aqui esta noite, trazendo sobre nós tudo aquilo que é do alto, tudo aquilo que é santo, Senhor. Como diz lá em Tiago, toda boa dádiva vem do alto, então aquilo que é do alto venha sobre as nossas vidas, Senhor. Que ninguém seja roubado em nada aqui, que as pessoas que entraram aqui com algum tipo de tristeza, algum sentimento contrário, que não provém de Ti, que esses sentimentos saiam em nome de Jesus, que Teu poder esteja sobre essas vidas e sobre nós aqui agora, que o Senhor nos abençoe nesse momento da Sua santa palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se sentar. Amados, esse texto aqui, ele está falando de uma situação que aconteceu aqui, esse texto aqui já está nas últimas horas antes de Jesus ser preso ali e ser crucificado. Ali no começo, Jesus está num jardim aqui, onde ele sempre se reunia, onde ele estava acostumado a ir ali para orar, o jardim do Getsêmani, e Jesus está ali nesse jardim, e Judas, o traidor, ali conduz ali os soldados, as pessoas ali, os sacerdotes ali, as pessoas que estavam ali, o pessoal da guarda do templo, para poderem prender Jesus.
Judas o traidor, aquele que traiu. E o que acontece? Ali chegam esses soldados e Jesus diz para eles, né? Quem vocês procuram? Eles dizem assim, olha, nós procuramos Jesus. Ele diz, sou eu aqui. E o que acontece? E os soldados vão prender Jesus ali. Pedro pega de uma espada ali que está com ele, corta a orelha de um servo ali do sumo sacerdote e faz o quê? Corta a orelha desse homem e Jesus ali diz para ele, repreende ele ali, diz para ele, olha, guarda essa espada. Jesus curou esse homem ali. Os outros evangelhos citam isso, né? Os evangelhos sinóticos que são parecidos, e esses evangelhos citam que Jesus curou esse homem, mas no versículo 11, Jesus disse para Pedro, mete essa espada na bainha, e ele faz uma pergunta ali, ele diz assim, não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu? Irmãos, aqui, esse cálice aqui, ele aponta para aquilo que aconteceu na cruz. Jesus tinha uma obra para cumprir. Esse cálice aqui aponta para aquilo que aconteceu na cruz. Jesus levou sobre si tudo aquilo que era para nós recebermos. Levou sobre si todos os nossos pecados, ele levou sobre si, naquela cruz. E esse cálice aponta para isso, para essa obra do Senhor. Irmãos, deixa eu dizer para você, Jesus, ele foi até o fim. Aqueles soldados chegaram ali, se a gente ler outros textos da palavra de Deus, você vai ver que Jesus, se ele precisasse de defesa, ele invocava os anjos ali, e os anjos iriam defender ele, porque Jesus, ele estava ali como homem, mas Jesus, ele é poderoso, irmãos. Ele convocaria ali os anjos, e os anjos viriam ali para defender ele. Então ele não precisava disso, ele se entregou para os soldados. Nos outros evangelhos diz assim que ele fala para os homens ali, diz assim, olha, vocês me viam tanto no templo, em tantos lugares, mas agora vocês vêm sobre mim. E o que acontece? Jesus ali, ele se entrega, porque ele tinha uma obra para fazer, ele tinha um propósito para ser cumprido. Jesus tinha um propósito para realizar, para cumprir ali. E irmãos, deixa eu dizer para você, o propósito de Jesus, ele é poderoso, porque é um propósito de salvação. Na oração sacerdotal, um pouquinho antes, eu só vou relatando alguns textos para vocês, para ser mais rápido, mas na oração sacerdotal, Jesus disse assim que ele orou ali, ele rogou pelos discípulos ali, por todos aqueles que viriam a reconhecer o seu nome. Essa oração, nós estamos ali incluídos nessa oração, porque essa obra é uma obra grande, é uma obra da salvação, é uma obra para pessoas que ainda vão nascer, vão entregar suas vidas para Jesus, e essas pessoas vão ser salvas, porque as pessoas estavam perdidas, e ele fez o quê? Com o seu propósito, focado no seu propósito, como ele diz ali para Pedro, ele diz assim, olha, eu não beberei desse cálice, eu tenho uma obra para cumprir, guarda essa espada, porque eu vou até o fim. E Jesus foi até o fim por mim e por você. Ele cumpriu a obra, ele tinha um propósito, irmãos. E algo que eu quero dizer para você é que Jesus, ele tem um propósito e nós devemos estar juntos nesse propósito, no mesmo propósito. Por quê? Diante disso que eu falei, dessa obra tão maravilhosa de salvação, isso envolve poder, porque Jesus nos deixou muitos exemplos, e Jesus na palavra dele, quando nós vamos lendo aqui, o que acontece? Ele foi preparando, Jesus foi caminhando num propósito e foi fazendo o quê? A vontade do Pai, como ele disse, eu não beberei esse cálice que o meu Pai me deu. Ele tinha ali algo para fazer, uma tarefa para ser cumprida, um propósito, e como eu disse, ele foi até o fim, irmãos, porque ele é maravilhoso, ele é aquele que fez a vontade do Pai,
E sabe qual que é a vontade do Pai? A vontade do Pai é essa, que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por mim e por você. Isso há poder, irmãos. Existe um propósito em tudo aquilo que Deus faz. Existe um propósito naquilo que Jesus fez. E Jesus tinha um propósito diante dessa obra salvadora. E Ele foi ali treinando os seus discípulos. Ele foi fazendo tudo aquilo que era para restaurar o homem, porque o homem tinha pecado. Quando nós olhamos lá em 1 João 3,8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo, irmão. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para destruir toda a obra do diabo, deixar os seus filhos livres, para viver uma vida realmente diante do Senhor, provando e desfrutando de tudo aquilo que o Pai tem para você. E irmãos, nós não podemos esquecer daquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem cura para nós, o Senhor tem libertação, o Senhor tem restauração, o Senhor tem uma prosperidade doce, o Senhor tem coisas maravilhosas. Mas nós temos que entender que Jesus ele andou com seus discípulos e ele foi ensinando e preparando esses homens para estar no mesmo propósito dele, para estar dentro desse propósito dele. Nós precisamos entender que nós precisamos estar juntos com Jesus, porque Ele tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. E irmãos, como é difícil quando a gente olha para uma situação e a gente não sabe aquilo que está acontecendo. Por exemplo, quando nós olhamos para uma casa, para uma construção, que nós passamos na rua, a gente vê aquela construção e nós não sabemos muitas vezes o que vai ser lá, qual é o propósito, porque aquela pessoa está construindo aquilo. Nós não sabemos o que vai ser ali. Outro dia eu passei num lugar e tinha um nome lá, um nome cristão, de um lugar aí, e aí o que aconteceu? Eu falei assim, olha, acho que vai ser, né, alguma coisa de Deus aqui, né, deve ser de um crente, deve ser coisa, mas depois era um lugar que não era muito bom não. E eu falei, olha, está com um nome, né, que mostra isso, mas a gente não sabe, se a gente não estiver junto nessa construção, se a gente não estiver junto no mesmo propósito ali, sabendo o que a pessoa vai fazer, nós muitas vezes olhamos e achamos, mas não temos o entendimento daquilo que está sendo feito. E deixa eu dizer para você, nós construímos muitas coisas na nossa vida. Nós construímos coisas tipo, criamos os nossos filhos, vamos construir ali na mente do nosso filho um exemplo. Jesus está construindo muitas coisas em você. E você entende como nós temos que estar no mesmo propósito? Porque quando eu construir algo na minha vida, eu tenho que construir junto com Jesus. Eu vou construir um padrão na minha família, eu vou construir junto com Jesus. Você me entende isso? Porque eu tenho, no longo da minha vida, eu vou construindo muitas coisas, um exemplo para a minha família, eu quero construir um casamento abençoado, Jesus vai estar construindo junto com você, se você estiver no mesmo propósito. E irmãos, deixa eu dizer para você, não é fácil. Muitas vezes não é fácil, até os discípulos, Jesus ensinando eles, uma vez eles disseram assim, dura essas palavras. E muitos, quando você lê o texto, muitos ali abandonaram. E Jesus chegou para os mais próximos ali e disse assim, vocês também querem ir? E eles disseram assim, Senhor, nós só temos a Ti, o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós temos esse entendimento que esse é o nosso Deus, que Ele é o único caminho, e agora eu vou construir algo na minha vida, eu quero algo para minha família,
eu quero agora ter uma família abençoada, eu vou construindo junto com Jesus. Não é fácil, irmãos, mas não desista disso, porque há poder nas coisas de Jesus, há poder no nome de Jesus, e eu tenho que tomar muito cuidado, para que eu não vá perdendo esses propósitos, porque o tempo vai passando, e muitas vezes o nome de Jesus vai virando algo simples, porque não sei se você já reparou na sua vida e no mundo de hoje, diante dessa dinâmica, diante dessa situação, dessa correria no dia a dia, nós vamos deixando as coisas andarem no automático, nós vamos deixando as coisas correrem, e nós vamos esquecendo que há um propósito em tudo aquilo que Deus faz, até no nome dEle, porque o nome dEle é poderoso, irmãos. Use o nome dEle para quebrar toda a palavra contrária sobre a sua vida. Declare cura através do nome de Jesus. Porque esse nome tem poder. A palavra de Deus nos ensina assim. E Jesus, nós aprendemos muito porque Ele andou com seus discípulos e foi preparando eles ali. Quando nós estamos lá em Mateus 16... a partir do versículo 13, diz assim: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aqui, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos ver que ali alguns respondiam e diziam assim: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E aí Jesus perguntou para os discípulos ali, perguntou assim: e vocês? No versículo 15 de Mateus 16, ele diz assim: mas vós, continuou ele, quem dizem que eu sou? E aí Pedro, respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, Pedro aqui estava junto aqui, e ele teve aqui uma revelação do Pai. Eu creio que Jesus disse isso daí para ele já para deixar claro: olha, não foi você não, foi o Pai que te revelou. Porque nós precisamos da revelação do Senhor para várias coisas da nossa vida. E aí ele diz isso, e aí Jesus continua aqui falando com ele, e então no versículo 18 a gente vê que Jesus disse assim: também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, há poder na igreja. Jesus está ensinando aqui, está mostrando para esses homens, está treinando eles, que Ele iria edificar ainda a igreja. Amém? Depois quando nós lemos Atos, nós vemos que a igreja foi edificada. Jesus está preparando esses homens aqui para edificar a igreja. E Ele diz aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe quem são a igreja? Somos nós. E deixa eu dizer para você, as obras do inimigo, as ciladas do inimigo não prevalecerão contra você. Elas vão cair em nome de Jesus, e você vai receber a vitória, porque esse é o nosso Deus, Ele tem vitória para nós. As obras, o Satanás pode tentar de qualquer jeito. Se eu tiver no mesmo propósito que Cristo, deixa eu dizer para você, as obras do diabo vai cair, e você vai avançar, você vai construir algo abençoado na sua casa, na sua família, na sua vida. Só que aí o que aconteceu? Jesus continua falando ali, e então no versículo 20 diz assim, de Mateus 16: então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ainda Jesus não queria que isso fosse revelado.
E depois no versículo 21 diz assim, para você ver como Jesus estava preparando eles, de Mateus 16. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto, mas também ressuscitado no terceiro dia. Ele começou a mostrar para os discípulos que ele tinha uma obra para cumprir, que ele iria até o final. Ele começou a mostrar os propósitos dele aqui. Irmãos, os propósitos têm um significado de projeto, de planejamento. Aqui ele começou a preparar os discípulos juntos para o mesmo propósito. Nós temos que estar nos mesmos propósitos do Senhor. Porque se nós estivermos nesses mesmos propósitos, nós vamos ver os milagres que Ele faz através da minha vida e da sua vida, na sua casa, nas pessoas que estão precisando, naqueles que estão juntos. E aí o que acontece? Depois dele ter dito isso, no versículo 21, Pedro chamou Jesus à parte. Deixa eu ler para vocês o versículo 22. O versículo 22 diz assim: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Irmãos, deixa eu dizer para você, olha o que Pedro fez. Jesus, chega aí, chamou Jesus, meio de lado, e falou assim: para com isso, o Senhor fica falando que vai morrer, o Senhor fica falando que vai acontecer isso, que sentimento depressivo é esse? Pode parar. Não vai acontecer nada com o Senhor, não. Olha o que ele disse, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, e ele disse assim: isso de modo algum vai acontecer com o Senhor, pode parar com isso. Irmãos, Pedro estava sendo influenciado por quem aqui? Vamos ler o versículo 23, amém? De Mateus 16, diz assim: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Pedro estava sendo influenciado aqui pelas coisas do diabo, pelas coisas de Satanás. Deixa eu dizer para você, às vezes é simples assim para as coisas acontecer. Às vezes nós estamos achando que Satanás vai armar uma armadilha, vai pôr uma pedra lá atrás da sua porta para cair na sua cabeça, coisa. Irmãos, não é nada disso. Às vezes são nas coisas simples. Às vezes é em um plano. E aqui tem um plano de ser coisa boa, não tem? Olha Pedro protegendo Jesus aí. Olha a cara que esse plano tem de ser algo bom. E Jesus diz assim, de ser algo que está protegendo o mestre. Mas tudo aquilo que vai contrário ao propósito de Jesus, isso não é bom, irmãos. Tudo aquilo que vai contrário ao propósito de Jesus, isso não é bom. Você pode dizer assim comigo: eu estou nos mesmos propósitos do Senhor? Amém? Declare isso, irmãos. Nós temos que estar nos mesmos propósitos do Senhor. E como eu disse, às vezes a situação para entrar de dificuldade, ela é simples. Às vezes a situação para ela entrar ali, basta apenas algo. Por isso nós precisamos estar juntos nesse propósito com Jesus, porque nós vamos ter esse discernimento e Jesus vai repreender Satanás. Jesus vai repreender Satanás quando a gente achar que nós temos um plano bom. Irmãos, eu preciso estar no mesmo propósito do Senhor. Eu preciso estar caminhando assim. Você não pode deixar aquilo que o Senhor tem para você. O nosso Deus é um Deus de propósitos.
Existem tantas coisas, tantos planos de Deus para a sua vida. Existe direção para você. Você não pode deixar isso esfriar em você. Você não pode deixar essa obra do Senhor, aquilo que Ele fez, perder o valor. Nós temos que entender que existem muitas coisas que nós não podemos deixar perder o valor, e isso é algo, esse propósito de Deus na minha vida, eu não posso deixar de perder o valor. Eu gostaria que você entendesse algumas coisas aqui, para que eu possa estar nesse mesmo propósito do Senhor. Irmãos, ali se a gente olhar no começo, Judas esteve muito tempo com Jesus. Judas, ele estava junto com Jesus, mas envolvido com planos diabólicos. Uma das coisas que eu preciso entender é que eu preciso romper com tudo aquilo que não está no propósito do Senhor. Porque Judas caminhou junto. Judas traiu Jesus com um beijo, com o maior símbolo do amor ali, irmãos. Ele usou isso para trair Jesus. Era um sinal, se você ler nos outros evangelhos, era um sinal de que aquele homem era Jesus, para os guardas pegarem ele. Porque era uma noite escuro, e eles vieram com lanternas, com armas para prender Jesus. E era um dos sinais que Judas iria beijar ele. E com um beijo Judas traiu Jesus. Deixa eu dizer para você, tudo aquilo que não está no propósito de Deus, tome cuidado. Tudo aquilo que é contrário ao propósito de Deus, se livre, porque são planos que estão ligados às coisas que não agradam ao Senhor. Eu preciso romper com esses planos. Tem coisas que nós precisamos romper, irmãos. Precisamos romper com a mentira. Precisamos romper com aquilo que não agrada a Deus, talvez com coisas que estamos vendo. Precisamos romper com tudo aquilo que me afasta de Deus. E quando eu falo romper com várias coisas, de repente são sentimentos. Às vezes nós vamos aconselhar alguém e a pessoa nos revela alguns sentimentos que foram influenciados pelo inimigo. Sentimentos de talvez daqui a um tempo abandonar a família. Sentimentos porque a pessoa foi ofendida. Sentimento de se vingar. E no propósito do Senhor, sabe qual que é o sentimento que o Senhor nos ensina? É perdoar. É perdoar para que não envelheça os seus ossos, a palavra de Deus diz, né? Para que você libere, irmão, você precisa ser livre. Você precisa ser livre. Se você deixar, a falta de perdão em você começa a te corroer. Eu tenho que estar o quê? Nos mesmos propósitos do Senhor. Então eu tenho que romper com tudo isso, e às vezes nós achamos que nós vamos esconder as coisas. Se você olhar lá no versículo 4 de João 18, irmãos, diz assim que Jesus sabia tudo aquilo que ia acontecer. Nós não podemos esconder nada do nosso Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe daquilo que você precisa. Ele sabe da maneira que você entrou aqui essa noite. Ele sabia aquilo que ia acontecer com ele, mas ele foi até o fim por mim e por você. Irmãos, nós temos que entender, nós precisamos nos dedicar quando nós falamos as coisas do Senhor, aos propósitos do Senhor, porque nós nos dedicamos a tantas coisas, e quando nós estamos às vezes para fazer algo que é do Senhor, para nos envolver com as coisas do Senhor, nós ligamos aquele, eu tenho tantas coisas para fazer, nós colocamos coisas na frente, nós deixamos de pôr essas coisas em primeiro lugar, e Jesus, Ele tem o melhor para nós. Jesus não se esquece de nós. As demais coisas acontecem na nossa vida quando eu busco o melhor do Senhor. Quando eu busco ao Senhor, as demais coisas acontecem na nossa vida.
Entenda isso, alinhe os seus planos com o Senhor. Ele sabe de tudo, irmãos. Lá em Provérbios diz assim, que nós podemos, os homens, eles podem fazer planos, lá em Provérbios 16, mas a resposta certa vem do Senhor. Você crê nisso? Amém? Você precisa de planos? Você precisa de planos? Eu preciso de planos. Quem precisa de planos aqui? Diga para o Senhor: Senhor, eu preciso de planos. E agora você vai fazer os seus planos e vai alinhar os seus planos com os propósitos do Senhor. Porque quando eu alinhar esses propósitos junto com o Senhor, a resposta certa vai vir do Senhor. A palavra de Deus me diz isso. E aí você vai acertar. Aí você vai viver de acordo com aquilo que o Senhor tem, e as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Às vezes caminhamos tanto tempo, muitas vezes caminhamos tanto tempo, fazendo as coisas e olhamos e dizemos assim, nada acontece. Será que os planos são os planos de Deus? Será que aquilo que você está fazendo está alinhado no propósito de Deus? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que alinhar a minha vida aos propósitos de Deus, para poder caminhar assim. Amém? No versículo 8, eu gostaria que você olhasse lá. O versículo 8, o Senhor Jesus diz assim: então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixar ir esses. Irmãos, Jesus tinha um plano para os discípulos. Quem tinha que ser entregue ali, quem estava sendo entregue naquele momento, era Ele. E Jesus tinha um plano para os seus discípulos. Eles estavam dentro do propósito do Senhor. Jesus não queria que eles fossem mortos ali, porque Jesus foi morto. Jesus não queria que aqueles homens fossem mortos. E o que aconteceu? Jesus tinha um plano para eles, e Jesus tem um plano para você. Você recebe isso. Jesus tem planos para a sua vida, para a sua família. Mas nós precisamos entender que nós estamos juntos com Jesus nesse propósito. Porque senão isso vai passar. E as coisas do Senhor vão continuar acontecendo, e você vai pensar assim, olha, as coisas não acontecem na minha vida, porque você não está dentro desse propósito. Porque esses homens foram preparados, e eles não morreram ali, mas o Senhor tinha um propósito para eles. Nós já temos que orar já por causa do tempo que está passando. Mas irmãos, deixa eu dizer para você, quando nós olhamos esses homens lá em Atos, depois de tudo aquilo que aconteceu com eles, não pensa não que as coisas não foram difíceis para ele. Deixa eu dizer para você, naquela mesma noite tinha uma palavra, porque Pedro estava dizendo assim, olha Jesus, você não vai morrer, você não vai fazer nada não. Mas Jesus disse assim, olha, essa noite você vai me negar 3 vezes. Tinha uma palavra do Senhor ali para acontecer. E, irmãos, deixa eu dizer para você, a palavra do Senhor, ela acontece. A palavra do Senhor, ela acontece, independente daquilo que nós vamos fazer ou não. Quando ali na palavra diz assim, olha, orienta os seus filhos, para quando eles ficarem grandes, eles não se desviarem, obedeça essa palavra. Quando a palavra do Senhor diz assim, não adultere, irmãos, porque coisas acontecem. Quando o Senhor diz assim, você é mais do que vitorioso, se você tomar posse dessa palavra, você é. Você é, porque a palavra de Deus acontece. Pedro estava ali todo seguro. E ali, irmãos, deixa eu dizer para vocês, quando a gente olha nos evangelhos que nós vamos lendo ali, os discípulos disseram assim, olha, nós temos 2 espadas aqui, o Senhor disse assim, basta. Pensa bem, 2 espadas não iam fazer muito efeito ali. Não era a forma do Senhor agir. Não era a forma que o Senhor age. Nós temos que entender que quando nós estamos nos propósitos do Senhor, a nossa segurança é o Senhor. E irmãos, ali aconteceu um milagre.
mas foi um milagre para arrumar algo de errado que Pedro fez. Ali foi um milagre diferente, foi um milagre para arrumar algo que Pedro fez. Pedro teve coragem, não teve? Mas o que ele fez ali foi reprovado por Jesus, não serviu para nada, não mudou o ambiente. Mas Jesus arrumou aquela situação. Deixa eu dizer para você, às vezes você está vivendo alguma situação e aconteceu algo de errado na sua vida, no decorrer da sua vida. O Senhor, Ele faz milagres também para arrumar isso que aconteceu. Desde que você se arrependa, o Senhor vai arrumar isso na sua vida. Porque quando nós estamos dentro desse propósito com Jesus, o Senhor arruma algumas coisas da nossa vida. Você entende isso? Aconteceu um milagre ali. Pedro nega Jesus. E Jesus é crucificado, ele foi até o fim. Mas ele tinha um propósito para esses homens. Pedro foi lá, depois sumiu dali, depois daquele momento que negou. Depois está junto com os discípulos, foi pescar. Os anjos aparecem ali, os homens de branco aparecem ali e dizem assim para aqueles que foram ali buscar Jesus, mas ele tinha ressuscitado: por que vocês procuram aquele que está vivo aqui no meio dos mortos? E no Evangelho de Marcos, se eu não me engano, diz assim: olhe, avise os discípulos e a Pedro. Por quê? Jesus estava preparando esses homens para algo acontecer. E Jesus ali se encontra com eles na Galileia. E Jesus chega, eles estão no barco. Jesus, hora que chama eles, diz assim: filhos, filhos. E chama eles. Eles não tinham pescado nada. E acontece um milagre ali. Jesus fala para eles jogarem a rede. Jesus é o mesmo, irmãos. Lá no começo, quando ele chamou Pedro, ele também fez isso, jogou a rede e aconteceu um milagre ali. Eles sem Jesus não estava acontecendo nada, mas com Jesus as coisas acontecem. Você crê nisso? Por quê? Porque quando nós estamos no propósito do Senhor, as coisas vão acontecer. Não deixe isso perder valor na sua vida. Agora nós olhamos para o livro de Atos, eu preciso encerrar. Nós olhamos para o livro de Atos e nós vemos um Pedro diferente. Um Pedro onde ele chega diante de um coxo na Porta Formosa, ele diz assim: olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te entrego, levanta e anda. E o homem levanta e anda. Ele foi preparado para esse propósito. Ele estava no mesmo propósito de Jesus. Jesus já tinha sido assunto aos céus, mas agora esses homens estavam no propósito de Jesus, de estar curando e divulgando o Evangelho. Ele prega, milhares de pessoas são convertidas, a igreja começa a sofrer uma perseguição. Pedro é preso, Herodes pretende matá-lo, ele está na prisão, sabe fazendo o quê? Não desesperado, dormindo. E sabe o que acontece? Ele está dentro do mesmo propósito. Um milagre acontece e as cadeias se abrem. Muitas guardas estão ali guardando Pedro, porque ele representa um perigo para o inimigo. Ele era aquele que estava falando de Jesus, e isso era um perigo para o inimigo. Mas o que acontece? Lembra? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E Pedro estava dentro de um propósito. Sabe o que acontece? O portão abriu. Irmãos, abriu de forma automática, mas deixa eu dizer para você, se aquilo enroscasse ali, aquilo ia explodir, porque nada pode deter a obra do Senhor. Amém? Vamos orar? Eu gostaria de orar com você, irmãos, que você entendesse, que você não deixasse a palavra de Deus perder o valor, que você pudesse... os músicos, Caio, tem como mais uma aí? Amém? Pessoal, que você entendesse isso e você tomasse posse agora. Nós vamos orar e vamos louvar o Senhor para poder encerrar por causa do tempo. Que você entendesse isso, que o nosso Deus, Ele é poderoso.
Não deixa isso perder valor na sua mente. Você tem que entender que você está nos propósitos do Senhor. E as coisas vão acontecer sobre a sua vida também. Só que você precisa tomar posse disso, para que os milagres aconteçam, para que o sobrenatural aconteça. Você tem várias palavras onde você está sendo preparado. Quando você olhar algo que não agrada ao Senhor, se livre disso. Ah, mas eu fiz algo que é muito complicado. Se você não estiver no mesmo propósito, o Senhor vai arrumar. Ele vai curar essa situação. Sabe para que Ele vai curar? Para você poder avançar. Se você olhar e de repente ver que você não está conseguindo, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Se você está viu que as coisas estão perdendo valor, quando alguém diz assim para você, olha, eu vou orar, você pensa assim, tantas pessoas já oraram, mas irmão, não desista, volte para o propósito. O propósito é aquele que crê, o propósito é aquele que busca, e os milagres vão acontecer, amém? Eu gostaria de orar com você. Irmãos, existe alguém aqui que está enfermo? Levante sua mão assim, amém? Glória a Deus. Tem mais gente? Você que tem alguma enfermidade, que fala assim, olha, eu estou precisando de uma cura, pode levantar sua mão, amém? Glória a Deus. Vamos orar pelas essas pessoas que estão precisando de cura, porque nós oramos, o nosso Deus é poderoso, Ele pode fazer. Independente do que essas pessoas, o que aconteceu, Ele pode realizar. Pai, em nome de Jesus, levante suas mãos, ore também você, clamando por cura. E se você lembrar de alguém que está precisando de uma cura, que é próximo de você, ore por essa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti por essas pessoas que levantaram as mãos. Senhor, eu clamo a Ti pelo Teu poderoso nome. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Pai, declaramos cura sobre a vida dessas pessoas, Senhor, porque o Teu propósito, Senhor, foi levar sobre si toda enfermidade, e nós estamos, Senhor, diante de Ti, clamando a Ti, aquele que é poderoso. O Senhor é poderoso para fazer, Senhor, o impossível aqui. Então, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam curadas, e que também as pessoas que nós pensamos agora possam ser curadas, que elas possam receber daquilo que o Senhor tem para elas, Pai. Nós queremos, Senhor, estar diante dos Seus propósitos, que o Senhor nos ajude, que nós não deixamos as coisas perderem valor na nossa vida, que pelo contrário nós possamos acender algo novo em nós, Senhor, reacender aquilo que o Senhor nos deu, viver novos tempos, Senhor, olhar para frente, Pai, renovar a nossa mente e ver o sobrenatural acontecendo, Senhor. Queremos viver debaixo dos Teus propósitos, Senhor, juntos contigo, construindo aquilo que precisa ser construído, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor para a gente poder encerrar, amém? Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está, Teu nome imutável é. O inferno
vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Aleluia, Senhor. Tu és grandioso, Senhor. Tu és precioso, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. E mesmo que as tempestades se levantem, o Senhor está ali, Senhor. E o Senhor é aquele que o vento obedece, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que todas as coisas se sujeitam a Ti. Tu és aquele, Senhor, que muda as coisas. Tu és aquele que faz o impossível. Tu és aquele que levanta o coxo. Tu és aquele que abre os olhos ao cego. E nós, Pai, queremos estar nos Teus propósitos, Senhor. Queremos estar juntos contigo, Senhor, diante da Sua obra, falando do Teu amor, levando a Tua cura, levando aquilo que é Teu. E para isso, Senhor, abrimos os nossos corações, rompemos com aquilo que não é Teu, e queremos, Pai, aquilo que é Teu, que o Senhor nos prepare. Pai, queremos a Ti, Senhor, queremos renovar a nossa mente, queremos estar juntos contigo, construir algo junto contigo, Senhor, construir algo junto contigo na nossa casa, nos nossos negócios, no nosso trabalho. Pai, que nós possamos ver os milagres. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, mas, Senhor, nós queremos ver a cada dia mais, queremos avançar contigo, Senhor. Queremos conquistar aquilo que precisa ser conquistado, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Colocamos tudo isso diante de Ti e sabemos que o Senhor é poderoso. Nós Te louvamos, Senhor, queremos mais de Ti. Obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por textos aqui que podemos ler, que é a Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor disse para nós. E, Pai, nós cremos como a Tua palavra sempre se realizou. Nós queremos que a Tua palavra se realize em nós, Senhor, diante dos Teus propósitos, que nós possamos ver a Tua palavra indo se realizando, Senhor, e as portas se abrindo, e as janelas do céu se abrindo, e o sobrenatural acontecendo, Senhor, e aquilo
que o inimigo tentar colocar de barreira, que isso caia por terra em nome de Jesus. Nós aceitamos a tua palavra e toda palavra contrária, tudo aquilo que não é teu, que isso seja quebrado e desfeito em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, sobre as nossas vidas, toda sorte de bênção, as tuas maravilhas e aquilo que vem do alto, Senhor. Obrigado por essa noite, clamamos a ti para que o Senhor nos abençoe, nos leve de volta para as nossas casas, Senhor, e a ti toda honra e toda glória para sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor, amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Pessoal, temos a nossa irmã Adriana que está vendendo pudim ali fora do Ministério Arão e Ura, amém? Você que quiser contribuir, está ali fora. Que você vá na bênção, diga para a pessoa que está próxima de você aí, se mantenha nos propósitos e receba o milagre de Deus, amém? Vai acontecer em nome de Jesus. Vá na bênção. Domingo nós temos os cultos, que você sempre possa avançar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Final de semana abençoado.